de gravação. Boa noite. Vamos dar início aí à aula de usinagem e CNC, curso de Engenharia de Controle e Automação, Universidade de Fortaleza. Hoje, dia 2/4, né, de 2020, quinta-feira. Então, vamos falar aí sobre algumas funções ainda dentro da nossa linguagem G, ISO G, para a programação do nosso turno lá, né, nosso turno de usinagem e comando numérico, tá? A gente discutiu a aula passada já algumas funções do programa base, né, de posicionamento de coordenadas, X e Z. Vimos 4 funções G, né, G0, G1, G2 e G3. G1 e G0 e G1, velocidades, né, avanço. G2 e G3, raio, né, horário, anti-horário. Então, dava para a gente já desenhar aquelas pecinhas. O que a gente vai ver hoje? O complemento do programa. Tudo que a gente precisa para configurar efetivamente o nosso programa, né? Tanto que no final da aula a gente vai chegar até no simulador. Então, vamos lá. Só ativar aqui minha caneta. Primeiramente, aqui é uma tabela de funções G da configuração MAC 9, que é a configuração que a gente tem no nosso torno. A MAC, ela está na 9ª geração, MAC 9, ela tem uma linguagem específica, algumas características específicas, que muda de uma para outra, é só alguns comandos, as letras, as nomenclaturas são as mesmas, mas mudam as funções. Então a gente tem FANUC, tem Siemens, tem outros métodos, outras plataformas de programação, e aí a nossa que a gente usa é a MAC 9, tá? Então, se você olhar aqui, ó, G0 e G1, que a gente discutiu a aula passada, por exemplo, não, G0, posicionamento rápido, G1, interpolação, G2 e G3, né, ó, interpolação circular, sentido horário ou anti-horário, né, como a gente falou. E aí vai aparecendo outras funções, tem aqui até o G97. Não são todos comandos utilizáveis, você vai ver que tem alguns aqui desabilitados, por exemplo, ó, G7, ele não é registrado, por exemplo, tá? O G5. Então, o que acontece? Aqui tem algumas caracterizações, dependendo do programa, tem códigos específicos que você utiliza ele. Lá naquele manual da máquina, que eu disponibilizei para vocês no fórum online, fala muito melhor de cada um deles, tá? A aplicação e tudo. A gente vai falar só dos que a gente vai interessar aqui por enquanto. Então, ó, G28, retorna à posição 0 máquina, né? Aqui você seleciona os planos, ó, você vai usar o nosso aí, o G18, né, que é o plano ZX, né? 41, 42, compensa diâmetro à esquerda, compensa diâmetro à direita, dependendo do lado do cabeçote da máquina. Lembra que tem aquele posicionamento? Operário, ferramenta, peça. Aí, Alberto, depois você dá uma olhadinha só nessa questão. Aqui ele está o G2 como sentido horário. Eu tenho que olhar lá na apresentação. É justamente essa questão do posicionamento que a gente fala. Tem que ver o que eles estão levando em conta aqui. Operador, ferramenta, peça, ou operador, peça, ferramenta. Entendeu? Se ela está oposta ou se ela está entre o operador e a peça, a ferramenta de corte. Então tem essas características que a gente vai olhar lá no programa. Fique tranquilo. A gente tem um simulador para ver isso, para testar esses parâmetros. Então você vê aí diversas combinações, diversos sistemas. Olha aqui, ó, G63, habilita óleo refrigerante por dentro da ferramenta, né? Rotação do fuso, avanço por tempo inverso, ciclos fixos. Então tem várias linguagenzinhas aí que a gente usa, códigos, né? Que facilitam algumas ações. Logicamente não são apenas essas funções. Essas são as funções responsáveis pelas ações que a gente falou, né? Que você usa ela com comando e as coordenadas que ela vai executar a geometria, beleza? Aqui é só as coordenadas da similar ao que a gente já discutiu, só para relembrar. Então, dependendo do nosso 0 máquina, aqui onde está o pontinho vermelho aí na tela, tudo que for, olhando aqui de frente para ele, como vocês, lado direito é positivo, para cima é positivo, para baixo negativo,
e para trás dele ele é negativo, né? O Z é negativo, tá? Então, se vocês olharem esses eixos de coordenadas, o referencial dessa aqui está diferente, igual ao que a gente fez, né? O X estava positivo para cá na outra que a gente tinha visto, né? Exatamente. É o que eu vi aqui agora. Eu peguei do manual da máquina, lá eles estão usando outra consideração. Fique tranquilo, dá certo, tá? A gente vai olhar isso aí na máquina lá efetivamente quando a gente for chegar nela e ver qual é o sentido. E se essa questão de CNC, essa questão de programação de linguagem comando numérico, ela é meio bagunçada, ela não teve uma padronização inicial, não teve um acerto inicial dos fabricantes de máquina com os fabricantes de controladores. Cada um quis lançar o seu, quis fazer o seu e ficou meio que essa loucura, entendeu? Tá? Quando abrir o programa, vocês vão ver quantas configurações tem para você poder programar. Mas fique tranquilo, a gente vai chegar no correto aí. Aqui são algumas funções complementares, né, que auxiliam lá no movimento da peça, no movimento da execução do programa. Então, aqui, ó, por exemplo, a letra P, ela já identifica como o nome do programa, então se ela P e alguma nomenclatura que vai ser o número do programa. O F, a gente falou, né, avanço por rotação. T, ele chama a ferramenta, é o código da ferramenta, a ferramenta T0101, exemplo, é uma ferramenta, exemplo, entendeu? S é o valor da rotação, o valor que vai girar lá a placa do torno. Ponto e vírgula, ele abre a questão do comentário. Eu tinha falado isso na aula passada para vocês, não lembrava qual era o item, mas é o ponto e vírgula. Então, você está fazendo seu código, se colocar um ponto e vírgula e colocar um texto ali, ele vai ser interpretado como comentário, tá? N, o número do bloco, né, que a gente comentou, e o end block, o hashtag final de linha de bloco. K, ele trabalha junto com a função G75. O que é 75? É o faceamento. Então, a gente tem nossa peça cilíndrica, essa região é a face dela, né? Quando eu faço esse desbaste aqui de faceamento transversal à peça, é o comando G75, que é o ciclo automático de faceamento. O K, ele fala qual é a profundidade, tá? E esse U1 é o valor que fala qual é a folga que ele vai ter para retornar, para não voltar encostando na ferramenta. Beleza? Quando eu entro no ciclo longitudinal, que é o alinhado aqui com a ferramenta, né, de corte, desbaste, é o comando G66. O W, ele fala a profundidade de corte no diâmetro. Então, o AP, né? Lembra? Profundidade de corte. O I, sobre metal em X. O K, sobre metal em Z. Cuidado, ó, dentro da linha G66, eu tenho uma configuração para o K. Dentro da linha com o comando G75, eu tenho outra configuração para o K. Beleza? O que é esse sobre metal? O programa, ele vai fazer o desbaste, ele vai removendo material até próximo do diâmetro que a gente deseja, da geometria que a gente deseja. Esse sobremetal é justamente o quanto vai ficar faltando para chegar na medida que a gente deseja. Então, o que acontece? A gente trabalha geralmente lá uma forma de desbaste mais pesada, onde ele vai removendo material, ali o intuito é remover material, e aí, geralmente, na última passada, ele coloca já na dimensão desejada, que é justamente para compensar esse sobrematerial. Tá? O 1 aqui, ó, pré-acabamento, paralelo ao perfil de desbaste, né? E o P, subprograma do conjunto. É justamente aquela nossa linguagenzinha lá do programa que a gente fez anteriormente lá com as coordenadas polares. Pessoal, esses comandos você vai inserir na linha de programação quando estiver utilizando o G66. Eles vão ter essas configurações. Se você inserir um K e um aqui novamente com o G75, são outras configurações. Se eu colocar um N-block lá, em vez de colocar G0 e colocar algum comando desse, ele vai dar erro. Tá? Porque são parâmetros que não cabem àquela configuração de funcionamento, né? Que são as funções separatórias de ação. Tá? Então, são funções específicas para os comandos, faceamento e desbaste. Ok?
Aqui algumas funções miscelâneas, né? Fazer um controle da máquina, é bem interessante. Professor, Oi, Matheus. esse G75 e G66, ao longo do meu programa, eu posso alternar ele de acordo com a linha, de acordo com a minha peça também? Só Como repete conforme a peça, não entendi. esse G75 e o G66, na linha do meu programa, eu posso ficar alternando eles de Pode, acordo com a peça? pode, exatamente. Na verdade, ele não fica se repetindo. Toda vez você tem que mandar o comando dele. Entendeu? Porque é assim, ó. A gente tem um G0 lá por cima, G1 caminha linear, né? Aí tem uma região lá que eu vou fazer um desbaste. Então eu vou dar um G1, G75, aí eu vou colocar os comandos dele. Se for um G66, eu vou botar um G1, G66 e os comandos dele. Se eu não repetir embaixo, ele não acontece. Ele vai ficar um G1 ou um G0, entendeu? Tá? Ah, tá. Beleza. Beleza. Aqui, ó, as miscelâneas, né? Olha lá, M0, parada no programa. Se tiver um M0 lá no meio do seu programa, ele vai dar uma pausa, né? Você vai lá, vai ter que dar um restart nele. Ó, M1, parada opcional no programa. M2 e o M30, eles são classificados como parada de programa. Então, a gente usa geralmente o M30. Faz todo o programa, M30, ele para a máquina. Ó, M17, fim de subprograma. M11, M12, faixas de rotação, se ele vai variar a rotação lá durante o programa. M8, ó, liga a refrigeração, liga lá o óleo lubrificante, e assim por diante. Ó, M3 e M4, qual o sentido de giro da placa do torno, né? Ou seja, dependendo de como eu estiver usinando, qual a geometria, se eu estiver fazendo rosca, lembra que eu usino sentidos diferentes? E assim por diante, tá? E aqui, vamos entrar numa caracterização para vocês entenderem realmente como que é o sistema de usinagem ao comando numérico. Quando a peça que a gente quer fazer, ela tem essa coloração cinza aqui, ó, né? É a geometria que a gente deseja, ok? Essa parte em amarelo, ela também é material, só que é todo material que eu vou remover da peça. Ok? Ou seja, isso é material que vai virar cavaco. É aquilo que a gente vai se perder, que vai ficar lá no chão como refúgio. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos fazer um programa para fazer essa geometria, só que agora nós vamos inserir funções, né, códigos, para remover esse material. Tá? E aí vem a estruturação do programa, como completo. Aqui já é um programa por completo. Como que ele funciona? Nós vamos debater aqui passo a passo dele, beleza? Então, por exemplo, eu vou começar um programa, na primeira linha lá, ó, eu vou colocar o P01. Programa 01, é o nome dele. Programa peça nome tal. Peça aula tal. Então, não tem. Tanto que eu posso colocar até um ponto e vírgula e colocar aí uma identificação, cliente tal, reparo de tal peça, modelo tal, e aí fecho a linha com a hashtag, né? Ok? Então, pronto. Esse ponto e vírgula aqui, ele poderia estar aqui desse lado. Essa nomenclatura eu dividi aqui só para poder chamar o programa aqui. Ok? Ferramenta de desbaste de faceamento. A gente aqui está usando a mesma, mas aí aqui eu vou chamar as ferramentas. Por exemplo, primeiro bloco de programação, N10, G99. O G99, ele chama é como se fosse um reset da máquina, se eu não me engano. Não tem aqui na tabela, mas está no manual, tem, eu acabei não colocando. É como se você zerasse todos os parâmetros da máquina. Você zera todas as configurações de desbaste, avanço, rotação que tinha salvo de alguma forma. E aí, nós vamos chamar aqui, ó, a ferramenta T01, faceamento a 1500 RPM. Isso aqui é um comentário, tá? Então, a gente zerou a máquina. N20, eu vou chamar a ferramenta T101 M12. O que é o M12? Seleciona a faixa de rotação 2. Então, eu já vou ter programado lá que a minha rotação M2, ou já ela vai aparecer aí, que ela corresponde a valor tal dentro do nosso programa.
ok? Aí vamos começar a posicionar a ferramenta. Aí, ó, eu tenho aqui no N30 o Z0 máquina, M3. M3 ele faz o quê? Liga a máquina, né? Liga o sentido de rotação do sistema. Ou seja, posicionei ela, liguei a máquina. G92, ele faz o quê? Zera os eixos. Ele zera todos os parâmetros de medida, e aí a gente coloca lá o posicionamento do PTF e M8. O M8 liga a refrigeração. Aqui no caso a gente ia usar refrigeração ou não. Então aqui são algumas características de ferramenta e características de configuração do sistema. Ciclo de faseamento e ciclo de desbaste. São características que a gente coloca justamente, como eu posso falar, se eu estou faseando a peça, se eu estou desbastando a peça, né? Faseamento é na front da peça e longitudinal é o desbaste. Então, olha aqui, ó, o faseamento, eu faço uma aproximação, um G0, aí lanço aqui um G75, ó. Faço aí, o que vale no G75? O X1. É a posição do X, posição do Z. O K é a profundidade de corte, meio milímetro. O F é o avanço, né, 0,1 milímetros por rotação. E o U é a saída da ferramenta, 1. Ela vai sair sem encostar na peça, tá? Ela vai dar uma afastada e vai voltar no caminho, ok? Ciclo de desbaste. É um G66, como a gente falou anteriormente, né? Então, faço o posicionamento X e Z para aproximação, tá? E vou colocar aqui, né? O que é o I? Profundidade em X. O que é o K? Sobremetal em Z. O I e o K, desculpa, é sobremetal. Então, eu vou deixar 1 milímetro em X e 0,1 milímetro em Z, tá? O W, profundidade de corte, o AP, 2 milímetros de corte. O F é o avanço. P02. O que é o P02? É aquele subprograma que a gente fez anteriormente. Aqui, eu não estou programando aquelas linhas, os pontuais 1 a 1. Eu estou colocando apenas a rotina de execução do programa. Aí, quando chegar aqui, ele vai pegar aqui outro programa chamado P2, que vai ter lá salvo no nosso sistema. E aí, aquele programa é justamente aquele que a gente fez na aula passada. Passo a passo, se é um G0, se é um G1, se é um G2, se é um G3. Faz os raios, faz as curvas, faz a geometria da máquina. Só que ele sabe que a nossa peça aqui, até chegar lá, ele vai passar várias vezes, que ele vai calcular quantas precisa, tirando aí 2 milímetros por passada, até chegar no diâmetro final, do inicial até o final. O 1 é o afastamento sem contato, ok? PTF, posicionamento de troca de ferramenta, N90, 0, M30, M90 não, N90 é a linha de programação, não é o G90, N9, N90, M30 desliga a máquina. Ou seja, isso aqui é a estrutura do programa. Então, você programar um comando numérico, você tem uma rotina geométrica e você tem uma rotina de funcionalidade do equipamento. Ou seja, lá a gente vai discutir qual a velocidade, os avanços, o regime de desbaste, o regime de faseamento, velocidades, quais são as ferramentas, se tem lubrificação, se eu tenho parada intermediária e assim por diante. Essa parada intermediária ela pode vir para um reposicionamento da ferramenta, virar ao lado, pode ser ali uma parada de aferição de medida, algumas outras características, tá? Por exemplo, aqui é só mostrando para vocês algum daqueles parâmetros que a gente discutiu ali, falou, questão de afastamento angular, profundidade de corte. Então aqui, ó, a gente tem a linha de centro da nossa peça, essa aqui é a linha de centro dela, tá, ó. Beleza? Aqui é a geometria que a gente deseja, esse rachurado. A peça ela tem sobrematerial em toda essa região aqui, ó. Então, vamos falar aqui que essa parte agora aqui que está quadriculada em vermelho é justamente o caminho que a ferramenta vai passar, a região que a ferramenta vai passar para retirar o material. Tá?
Então, olha como que funciona na lógica. O nosso primeiro programa, que é o subprograma que a gente fez na aula passada, ele vai dar para a gente, deixa eu fazer aqui os pontinhos para a gente interpretar, esse ponto e esse ponto, né? Ou seja, eu sei onde a ferramenta tem que ir até posições e se ele é linear, se ele é circular ou assim por diante. Mas, segundo no subprograma, dá os pontos. No programa inicial lá, a gente vai falar agora qual é o regime de trabalho. Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui só setinho. A ferramenta vai aproximar nesse ponto, ela sabe que tem material, ela vai avançar aqui o K, ó, isso aqui é a nossa função G75, não, desculpa, G66, de desbaste longitudinal. Então, ela vai fazer uma profundidade aqui, ó, de K, quanto ele penetra, vai fazer um avanço até o sobrematerial lá, que é o I, no caso, que é em X, né? Opa, ele não vai até a medida original da peça. Aí a gente lançou o 1. O 1 ele vai voltar angular. Esse angular não é qualquer angular. Ele, como ele desbastou aqui, ele afasta até o ponto de posicionamento anterior. Aí aqui ele vai avançar 4, por exemplo, se a sua profundidade fosse 2. Ele posicionou aqui, aprofundou 2, cortou, volta até aqui o 0. Aprofunda 4, corta, volta até o 2. Aprofunda até o 6, corta, volta até o 4. O centro é aqui, já o centro da máquina. É porque aqui está em corte, tá? É meia vista só. Essa peça tem uma geometria circular. Deu para entender isso aí? A gente só está mostrando metade da peça. Isso aqui, essa geometria se repete do outro lado. E aí a gente vai. Ela não vai chegar até aqui a medida, porque a gente vai colocar lá o valor de I, dando a profundidade lá de encosto em X, né? E vai ter aqui também em Z. Você está vendo em Z aqui, até o último ele tem uma unidade menor do que a profundidade. É o sobrematerial que a gente colocou lá de sobrematerial para depois fazer a última passada e colocar na medida. Tá? Isso aqui é a função G66. Aqui é a função... Pessoal, eu que me confundi. Calma. Calma. Essa é a função 75. Faceamento. Ó, você está vendo que é na face da peça? Essa é a longitudinal. Ó, esse aqui é o sentido de caminho da ferramenta. Tá? Esse aqui é de faceamento. Me desculpem. Hoje eu estou meio voado aí. Te faz a parte frontal da peça. A gente está desbastando essa região aqui, ó. Não nessa região. A gente está trabalhando o faceamento da peça. Aqui sim seria 75, longitudinal, ó, ao longo da peça. A ferramenta ela vai estar andando nesse sentido aqui, ó, no sentido da seta, né? Ó. Ela está andando nesse sentido. Tá? Ou seja, ela avança cortando, volta afastado, reposiciona, avança cortando, volta longe, assim por diante. Tá? Então, mesma coisa. Aqui, ó, seria o 1, que é o retorno angular. O K é a profundidade. São os mesmos parâmetros que a gente colocou lá, né? O K é sobre metal, o W é a profundidade, né? E aí essa quantidade é a quantas vezes ela vai fazer até chegar lá no diâmetro próximo que você deseja. E depois ela vai fazer uma última passada para dar a geometria final. Tá? Mais alguma consideração? Não, beleza. E aí aqui seria o subprograma dessa peça. Lá no meio da programação aqui, ó, vou voltar aqui o slide, a gente chamou, onde está aí o pontinho, ó, vermelho, esse P2, que é o subprograma. Esse subprograma é justamente esse aqui, ó, que é as posições da peça. Aquele primeiro programa que a gente fez para reposicionar a nossa peça. Tá? Aqui é até interessante, ele usa esse M2 aí, ó, como fim de subprograma.
e o M30 como fim do programa geral. Tá? Então, ele chama o subprograma, lá ele vai pegar esse aqui, ó, as coordenadas de aproximação, de desbaste, né, afastamento, todos eles. Tá? Você vê que é uma linguagem basicamente G0, G1, G2 aqui, tem um raio aqui só. Beleza? Aí, ele vai pegar esse subprograma e vai jogar dentro daquela outra rotina, que ele vai fazer lá qual vai ser as profundidades de avanço, de desbaste, toda essa sequência de funcionamento. Beleza? Fazemos esse programa, rodamos ele lá, compilando, não compilamos, né? Mentalmente. Como testar? Temos aí o nosso CNC Simulator. É um programa, digamos assim, Pirata Edition, infelizmente, nós não temos a licença dele, tá? Hoje eu procurei diversas formas de mandar para vocês esse programa, é mais ou menos 300 MB, dá para baixar na internet, eu vou lá, eu coloquei o tutorial para vocês da dele, tem muitos vídeos no YouTube ensinando como baixar, como instalar, tá? Eu vou mostrar aqui a tela para vocês agora. Opa, João, só respondendo aqui. Então, a de terça já está disponível lá no material didático, essa aqui vai estar logo, logo eu consigo colocar lá. Só não está sendo rápido colocar, porque nós estamos tendo problema de upload. Está demorando demais para carregar as coisas, então, até amanhã eu acho que ela está lá disponível. Geralmente eu deixo um tempo aqui ela carregando para poder subir o arquivo lá na plataforma, tá? Mas vai estar disponível sim, tanto a anterior quanto essa. O programa, só vou mudar a tela aqui. Então, eu vou abrir para a tela que a gente está tendo a aula aqui. Aparecer para vocês, vou minimizar aqui. Tem o íconezinho dele aqui, ó, para a gente abrir. Ele vai abrir uma tela, deixa ele abrir outra. Ele vai abrir uma tela aqui, ó, onde a gente já vai colocar aqui questão da linguagem, tá? Que a gente usa. Quando vocês forem instalar lá, vocês vão ver que você pode escolher diversas linguagens. E aí, se você clicar nessa setinha, tudo isso aqui, pessoal, são modelos de plataformas de programação para controle de CNC. Cada um deles usa as mesmas nomenclaturas, G, M e as letras lá, só que para cada um tem uma função. Isso é meio que loucura, entendeu? Então, o que acontece? Fanuc, Masca, né? Esse câmera aqui eu não conheço. Fagor é conhecido, né? Esse HNC aqui também é conhecido. E aí por diante, ó. O nosso é o Mach 9. Home Mach 9, ó. Tá? Turning. Vamos usar a licença por hard lock e dar o início aqui. Ele está abrindo na outra tela. Foi mal, ele abriu na outra tela ali. Só um minuto, pessoal. Só configurando aqui, porque estava trabalhando com duas telas e achei que ia abrir nessa. Vai ficar legal, porque vai ficar um parâmetro grande aí. Então, aqui é o nosso painel, ó, similar ao que a gente tem lá na máquina. E aqui é o nosso torno. Beleza? Então, quando você olha o simulador, tem várias configurações que você tem que fazer aqui, tipo coordenada de eixos, parte de lubrificação. Se eu vier aqui, ó, o blank, por exemplo, ó, líquido de refrigeração, abre e fecha a porta da máquina, ó. Então eu posso abrir e fechar ela só funciona com a porta fechada. Opções, ferramentas aqui, só achar aqui. Tem um íconezinho que me ajuda nisso. Tinha configurado. Aqui é o blank, ó. Eu vou colocar lá o tamanho, o tipo de peça, se ela é vazada, se ela... Tá vendo que tá colocando aqui no torno, ó? Vocês olharem aqui no painel, ó.
se é uma peça maciça, se é um... Aqui não vai mostrar que ela é tubular. Ah, mostra assim, ó. Se eu der o zoom lá, ó. Vou girar ela aqui, ó. Eu posso ir até lá. Aqui, ó, coloco e tiro o magazine de ferramentas, né? A parte de simulação, deixa eu só mudar meu ponteiro aqui, ó. A parte de simulação. Então, ou seja, aqui tem toda uma sequência que você faz. Você programa justamente pelo painel, então você vem aqui, ó, aperta emergência, né? Desativa emergência. Ó, liga, tá desligado, eu ligo o comando máquina, não é aqui, né? O F10, ó, liga o comando, né? Se ele é manual, aí jogue. Aí aqui eu começo a colocar algumas configurações da máquina, aí eu consigo mexer por aqui, ó, para ela se movimentar em X ou em Z, né? Ó, manivela Z. Ele está fazendo barulho, mas está meio lento aqui para a gente poder visualizar. Está muito travado o vídeo. Eu vou subir o percentual aqui, ó, de trabalho. Vamos, botão. Ah, é só clicar, né? Arrastar. Pronto. Aí, por exemplo, a manobra em X. Ele faz o barulhinho aí, mas não está demonstrando. Vamos em X aqui. Se ele faz. Consegue fazer os posicionamentos, movimentar ela. Aqui do lado a gente tem a árvore, onde a gente vê a sequência, né, de programação, o momento que onde está passando o programa, onde ele está em cada etapa, você vai acompanhando isso direitinho, beleza? Pessoal, esse simulador, ele tem mais ou menos 300 megas, eu preciso mandar para vocês ou vocês baixarem. Pelo Uniform Online eu não consigo mandar. Procurei algumas plataformas aí de Drive, OneDrive, essas coisas assim. Eu vou tentar até pelo... Esqueci agora. Tentei algumas outras ferramentas, eles não mandaram por causa do executável, né? Eles só mandam alguns arquivos diferentes. Mas eu vou tentar colocar lá no Docs, lá no Google Docs, para a gente compartilhar. Você não tentem baixar ele. No material didático da disciplina, aqui, ó, vai aparecer para vocês. Pronto. Se eu vier aqui lá na nossa aula de terça-feira, aulas, já tem alguns vídeos lá falando sobre justamente como funcionar essa programação. Eu ainda não liberei ele, está em edição aqui ainda, que eu vou colocar a gravação da aula em cima. Mas lá eu já coloquei alguns vídeos, tá? E a partir desses vídeos, vocês vão ver que vai ter outros links lá no YouTube, que eles puxam esses vídeos do YouTube, justamente para qualquer ação. Então, eu quero começar a programar a máquina, ele mostra, eu coloquei basicamente esse. Você mudar a linguagem, você configurar a máquina, a sua peça. Então, aqui, ó, se olhar nesse vídeo, ó, ele configura o blank, né? Esse outro aqui, ele configura as ferramentas. Ó, aqui ele vai configurar as ferramentas. Então, é bem interessante, tá? É um programa muito simples. A dificuldade, talvez, que vocês possam encontrar é a dificuldade que a gente tem de programar nesse tipo de sistema, nesse tipo de máquina, equipamento e linguagem, tá? Mas é justamente isso. É a tela que a gente tem aqui, ó, do simulador, é justamente a máquina, entendeu? Então, a gente consegue aí programar diversos elementos. Ele já tem um banco de dados aqui de ferramenta. Aqui é exercícios, eu não estou achando aqui a questão das ferramentas. Só achar aqui as ferramentas. Ah, você consegue deixar aí algumas partes da máquina transparente, né, para poder visualizar de outra direção. Então, tem várias configurações interessantes aí. Gerenciador de ferramentas, aqui. Pronto. Aqui eu tenho já salvo algumas ferramentas, né? Então, você clica aqui, ó, você vai vendo a característica dela, ó, em função da geometria dela, ó. Como ela trabalha, os pontos, ó, de sangramento, faceamento, de rosca, furação, ó.
Então, aqui é o número delas, ó. É o T001, essa aqui, né? 009, essa, assim por diante. Então, aqui você vê. Ah, se eu quiser inserir uma ferramenta nova, você tem como inserir aqui no seu sistema, tá? Ele tem um banco de dados maior. Aí você associa, por exemplo, essa primeira ferramenta a essa primeira aqui, né? Ó, o Magazine 1 vai ser a 001. Então, se a gente olhar aqui, eu vou dar o OK aqui, o 1 aqui nosso era para ele ter carregado. Ele vai posicionar ela aqui, ok? A aresta da ferramenta com a aresta da peça seria a origem. Vamos voltar aqui na imagem. Seria tanto em X quanto em Z, né? Eu tenho lá a peça cilíndrica, tá aqui. Aqui é a minha ferramenta. Eu vou encostar aqui, ó, ela. Quando eu encosto aqui, eu zero em X. Quando eu saio, encosto aqui, eu zero em Z. Aí ele sabe já o posicionamento da X e Z da ferramenta, ok? Você faz esse posicionamento e zera a máquina lá. Beleza? Não seria a origem. A origem a gente configura sendo aqui na placa, por exemplo, ou na face. Isso aí depende do programa. Você configura ela aqui justamente no sistema. Aí você vai referenciar ela quando você for colocar o blank aqui, ó. Quer ver? Posicionamento rápido, não é o que eu quero, tá aqui, ó. Aqui é o blank, ó. Eu quero saber se o posicionamento eu zero ela no centro da peça ou se eu zero ela na periferia, né? Bem na aresta, na transição, X e Z ali. Então eu escolho aqui, ó, se é no centro, eu não preciso ir lá manualmente colocar, não tem como, eu faço essa configuração aqui, ó, e dou OK. Aí ele configurou, ó, já posicionou, ó, tá vendo? Esse programinha que está salvo aqui é justamente essa rotina aqui, ó. Vamos ver se ele executa. Disponível somente na versão de rede. Tem que ver alguma configuração dele aí. Então, se eu ver aqui, ajustar líquido, posicionamento rápido, porta da máquina, gerenciamento de ferramentas, é aquilo que a gente tinha visto. Talvez a ferramenta que ele chama aqui, ó, T0101, não seja a mesma ferramenta. Peça a ser usinada. Material bruto, né? Ó, clica aqui, ó, você vai colocar, por exemplo, o diâmetro do seu tarugo. Qual o comprimento? Tá vendo ele aqui aparecendo? Vamos mudar aqui o comprimento dele, ó. Vamos colocar aqui 300. E diâmetro, eu vou colocar aqui 200. Vai ficar grande, né? Ó. Não tem furo, vou dar o OK. Retirar a ferramenta antes de trocar a peça. Aí é como se fosse dar um erro lá, né? Ele está próximo. Então eu tenho que vir aqui fazer o afastamento. Manivela em X. Ele não vai querer mexer aqui o posicionamento agora. Eu estou girando. Ele faz o jogo, mas não está indo, tá? X+, vamos ver se ele vai. Eu não sei porque ele não está se movimentando, tá? Eu teria que fazer o afastamento dele aqui. Ó, a gente vê ele mexendo aqui, ó, conforme a gente mexeu lá. Só que ele não está respeitando... ele está mexendo muito lentamente aqui, pessoal. É como se fosse a resolução dele, ó. Aqui ele mexendo aqui, ó. Tá vendo eu aparecer aqui? Vamos mexer em Z. Z+. Pronto. Z+. E ele está em menos 300. Olha, ele está afastando a peça. Não sei se estão observando. No vídeo ele é meio pulsado, mas ele está mexendo a peça. Porque a gente mexeu aqui, né? Ó, no painelzinho aqui de giro, ó. Ele está meio lento aí por causa da internet. Então você consegue fazer o posicionamento lá e programar ele. Tá? Deixa eu parar o ciclo aqui. Olha, ele afastou a peça. Vou mexer aqui no nosso blank aqui. Não vai parar mais. Pronto, paramos aqui. Vamos voltar aqui. Tive que parar na força aqui. Material bruto, né? Então, vamos ver aqui, ó, 200, acho que é o máximo dele já. Vamos colocar aqui 50 de comprimento.
e um diâmetro aqui de 20, eu acho que aquele tamanho era muito grande para aquela placa. Vou dar OK. Olha ele abrindo aqui, ó, a castanha e trocando a peça, deu para ver? O vídeo ele é pulsado. Quando vocês forem assistir o vídeo aqui da gravação, dá para ver. Vou mudar aqui de novo o material bruto, ó. Vamos colocar agora um diâmetro aqui de 100, comprimento de 100 e um diâmetro aqui de 100 também. Ele abre a castanha, coloca outra peça e prende. Olha ele fechando a castanha aí no vídeo. Então você vai programando, né? Ó, eu vou posicionar ele aqui de outra forma, para a gente tentar visualizar. Aqui ele não é vazado, ele está maciço, né? Ó. Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, vamos colocar um diâmetro interno, ele tem 100, ele tem um diâmetro interno de 50. Ele é vazado, ó. Ok. Ó, ele vai abrir e vai colocar o outro material, ó, e vai fechar. Tá? Aí aqui eu também consigo mudar o tipo de castanha, né? Ó. Se ele pega interno ou externo, tá? E aí contraponta ou não. Se eu colocar a contraponta aqui, eu não sei se ele vai chegar até aqui a contraponta, vamos ver. Não, ele não mostrou aqui. Eu não usei a contraponta aqui, não. Posicionamento grampo externo, grampo interno, você pode mudar algumas configurações. Você vai girar a peça, eu vou dar um 180 nela, né? É como ela está igual, ela não vai fazer. Ok, pessoal? Então, aqui é o simulador, dá para vocês fazerem aí muita coisa. Eu quero que vocês desenvolvam em cima dele, deem uma olhada. Pensem numa rotinazinha bem simples, um faseamento, uma geometria. Tentem executar algum daqueles programas. Não se preocupem agora com velocidade, profundidade de corte, nem nada. Pensem apenas em funcionalidade. Vamos tentar trabalhar aí o funcionamento do nosso programa. Se eu vou tentar mexer aqui a informação, ele está com um programinha aqui salvo. Ele mostra aqui a rotina, ó. Vou tentar dar um zoom lá. Ó, vocês conseguem ver as linhas? É justamente o sentido da ferramenta, ó. A ferramenta ela chegou aqui nesse ponto, ó, veio até aqui, voltou afastado, aí foi incrementando todas essas passadas aqui, ó, nesse sentido, ó. Até que ela chegou aqui e afastou novamente. Então ele mostra justamente o sentido para a gente de todo o caminho feito pela ferramenta, né? O X aqui positivo, o Z positivo aqui, ó. Tranquilo? Legal? Pessoal, esse é o simulador do torno, tá? A gente vai trabalhar esses dias aí com o torno. Era a máquina que a gente estava se familiarizando ali na questão, né, de manual. Depois nós vamos passar para o centro de usinagem, que vai entrar o eixo Z, o Y, né? Tridimensional, como se fosse a fresadora. Mas a gente não teve vivência com a fresadora manual lá, mas a gente vai discutindo e vai controlando isso aí. Tranquilos? Pessoal, deu para entender essa nossa lógica aí? Quando a gente falou aqui da programação, das coordenadas, os pontos do programa. Se eu abrir aqui para vocês, só um minutinho, só para a gente ajudar aqui. Por exemplo, esse aqui que tá, não é esse. Desculpa. Manual do CNC. Vai abrir aí na tela para vocês. Não é esse aí não que está aparecendo, é um outro. Pronto, está aqui. Aqui é o manual da máquina, tá? Então, vocês vão ter aí passo a passo do manual. Ele fala, ó, cada programa, cada código, desculpa, ó. Vocês vão ver aí, ó, cada G, né? Cada parâmetro, o que funciona, o que não funciona, como ele funciona, tá? Status, medição, como você programa cada parte do equipamento, da máquina. Fala aí do Mac 9. Aí vai falando do programa lá, ó, sentidos. Foi daqui que eu tirei aquela foto lá, Alberto, ó. Torre traseira, ó, o X positivo para lá, a torre dianteira está aqui. Meu erro foi aqui, eu acho, ó, onde eu peguei esse parâmetro aqui, não fique assustado. Olha lá a nossa geometria lá, ó, onde eu tirei o exercício aqui que a gente fez. Onde ele tem aqui, né, a rotina, a gente olha. Então, vocês vão ver toda essa programação aí que vai dar para fazer, executar ela lá, a parte de raio.
ok? Aí tem uma parte mais incremental de rosca, tem outras coisas, vocês podem olhar depois, tá? Tem até um programa aqui que dá para a gente tentar rodar lá. E assim por diante. Mandei isso para vocês. Mandei também o tutorial do simulador, ó, tá abrindo aí para vocês, né? Então é justamente, eu vou só aumentar a tela aqui assim. É justamente como vocês vão fazendo as partes lá dele, né? E vai colocando como salvar o programa, parâmetro. Cada ferramentazinha daquela, para que ela serve. Entendeu? Aqui, ó, como você usa o painel lá, o que é o F7 e tal, entendeu? Conforme a tela que estiver aparecendo. Start Cycle, como você vai ligar, né, o equipamento. A parte lá do blank, que a gente mostrou, do diâmetro. A parte de configuração da ferramenta. Aí, ó, a quantidade de ferramentas que tem disponível lá dentro. Então, você tem um suporte, você pode inserir esses elementos. Nesse suporte, você vai vendo aí conforme a sua seleção. Tá? Então, aqui você arrasta e posiciona a ferramenta no código lá do Magazine, né? Ah, no terminal 1 do Magazine eu quero a ferramenta essa aqui, na outra. Aqui, ó, quando as ferramentas estão posicionadas, ó, como fica. O posicionamento lá, ó, da nossa peça, se eu vou referenciar ela na face ou no centro. E aí aqui ele já fazendo a rotina, né? Ó. Conforme eu insiro o programa lá no... Como eu inserir o programa dentro do painel, vou programando. Pessoal, vocês vão programar nessa tela aqui, ó. Nblock 90, vai digitando tudo nessa tela aqui. Vocês vão digitar aqui, ó. Nesse painel. Vai aparecer para vocês ainda? Pronto. Vocês vão digitar tudo aqui, ó. N90, tal. É tudo feito aqui, ó. Ok? Não tem como pegar um TXT e jogar para ele, não? Oi, só repete aí. Quem falou, por favor, desculpa. Oi, professor. Não tem Falar. como usar um TXT, escrever o código no TXT e Mas a jogar gente não para pode ele? ensinar isso agora, né? É muito fácil. Entendi. Né? Senão vocês vão falar que os caras que sofrem lá programando CNC na máquina é porque estão reclamando porque não... Porque querem, né? Mas vocês Justo, têm que sofrer um justo. pouquinho aí. Vocês vão ver lá como que é o dia a dia, entendeu? Mas tem, cara, chama CAM, né? Eu posso desenhar essa nossa peça lá no SolidWorks. O SolidWorks gera o comando para a gente. Eu tenho que ver só se ele tem o compilador que vai jogar diretamente para o Mach 9. Senão a gente vai ter que ter um programa intermediário que vai pegar a linguagem do SolidWorks, por exemplo, jogar para o Mach 9, converter a linguagem, e aí eu jogo dentro já do programa da máquina, do torno. Aí eu só vou fazer os referenciamentos, zero máquina, qual ferramenta é qual, né? Que aí essa configuração, efetivamente, mesmo sendo automático, eu tenho que estar dentro do torno, entendeu? Tá? Beleza? Então aí, ó, o tutorial mostra para vocês o passo a passo, é bem bacana, vocês vão vendo aí que tem a sequência de como fazer, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, ele fala justamente, ó, você faz toda a rotina aí de configurações, aí você chega aqui, ó, e começa a colocar o seu programa, né? E vai inserir um a um, beleza? Ele coloca até um modelo aí, um exemplozinhos aí para comparar lá a peça, os pontos de programação, ó, subprograma, ó. Ó que interessante esse slide. Essa foto, só marcar aqui para vocês entenderem. Aqui é o programa base, né, ó. Dá um comando, chama a ferramenta, liga, faz os comandos de 97, afastamento, aproximação, ó, desbaste, né? E aí no desbaste ele chama o subprograma 20, ó. O subprograma é esse que eu estou circulando em azul agora, aqui, ó. É outra rotinazinha, que é justamente aquele nosso primeiro programa, ó. G1, 21, G0. Aí ele não comanda o G1 de novo, né? Ele já aproveita que já está lá, vai só digitando. E aí, M2, finaliza o subprograma. E aí ele joga aqui no programa principal e finaliza ele com M30. Viu? Então, são as sequências aí de montagem e programação. Dá para vocês darem uma olhada bem bacana. Pessoal, YouTube, tem muito fórum, tem muita coisa falando desses sistemas, tá? A pesquisa aí ela é bem tranquila em relação a isso.
Aí ele mostra aí você inserindo, ele vai mostrar como você simular, né? Ó, inserir o programa, você chama o programa, ó, aqui a rotina, ó. Quando você executa ele, vai chegar para vocês, pronto. Ele vai fazer a rotina da ferramenta. Então, você vai ver certinho a ferramenta andando, fazendo todos os desbaixos, afastamento, assim por diante. Tranquilos? Olha a geometria da peça aqui, ó. O blank inicial era um tarugo completo. E aí, aqui, a nossa geometria da peça aqui, ó, do programa, vai aparecer aí para vocês agora. Essa geometria aqui, ó, é justamente o que está aqui na extremidade depois da usinagem realizada. Tranquilo? Beleza? Oi, alguém comentou? Porque eu estou com um monte de tela aberta aqui, eu estou procurando. Fechar toda. Então, pessoal, esse é o simulador, tá? CNC Simulator. Tem um nomezinho esse arquivo no próprio tutorial lá, ele fala isso para vocês. Deixa eu abrir o tutorial de novo aqui. Então, é esse CNC Simulator, né? Que a gente usa. É o mais tranquilo que a gente achou. Ele falou até aqui onde fazer o download aqui, ó. Tá? Não sei se ainda está ativo esse aqui, mas pode ser que funcione, tá? Mas você acha ele aí em vários cantos. Beleza? Quem tiver com dificuldade, fala comigo. A gente tenta achar um jeito aí de transmitir para vocês. Beleza? Pessoal, sobre hoje, deu para entender a nossa lógica aí, o nosso intuito, o que a gente queria apresentar para vocês? Sim. Tranquilo? Era justamente falar essa parte de funções e como ele trabalha aí essa lógica. Beleza? Pessoal, toda essa aula vai estar salva já lá na ferramenta Aulas do Unifor Online. Quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, todo esse material que eu mostrei para vocês, menos o programa, está disponível também. Os manuais, tutoriais, tem até uns vídeos já lá de YouTube que eu coloquei mostrando, falando do tutorial, tem muita coisa, viu? Beleza? Então a gente tem um trabalhinho aí para o fim de semana para a gente trabalhar essas coisas. Beleza? Vou encerrar só a gravação aqui, para o vídeo ficar menorzinho.